E nós vamos continuar falando de saúde, mas de um surto de cachumba que foi registrado em uma escola aqui de Itajaí. Por causa da doença, os estudantes precisaram ser vacinados pela Secretaria Municipal de Saúde. A cachumba é mais comum no inverno e na primavera, e a transmissão acontece de 6 a 7 dias antes da pessoa manifestar os sintomas. Aí é que está a questão. De janeiro até o momento foram 174 registros de cachumba aqui na cidade. Só nos meses de julho e agosto foram 100 casos. Mas para a gente saber como a cachumba é transmitida, para acalmar você que está em casa, quais são os sintomas, nós recebemos o médico infectologista, Dr. Pablo Sebastião. Boa tarde, Dr. Pablo. Boa tarde. Obrigada por estar conosco no Ver Mais. Obrigado pelo convite. Eu nem sabia que ainda tinha esse surto de cachumba, ou seja, ela voltou, sempre esteve aí. Como é que essa doença está agora, assim, vindo à tona de novo? Pois é, isso ainda na verdade é um mistério, né? Nós não conseguimos compreender adequadamente como que essa doença está se comportando. A gente percebe que ela vem aumentando, isso não é somente na nossa região, é em todo o estado, em todo o Brasil. Nós temos tido surtos de cachumba em várias regiões do país e a gente pensa que isso pode estar associado com atrasos ou falhas na vacinação. A cachumba ela é uma doença prevenível por uma vacina. Essa vacina ela costuma ser realizada aos 12 meses de vida e depois aos 15 meses é feito um reforço. Só que a gente tem percebido que muitos desses pacientes que apresentaram o quadro de cachumba, eles fizeram apenas uma dose da vacina. Ela está no calendário obrigatório da vacinação. Ela faz parte do calendário nacional de vacinação, mas muitas pessoas têm a vacina em atraso, né? Eu sei que não é tema aqui hoje da nossa conversa, mas eu gostaria de reforçar que todas as pessoas verifiquem o seu cartão de vacinação. Nós tivemos agora um caso grave de tétano que ocorreu óbito, muito em função de a vacina estar em atraso. Então, assim, coloque o seu cartão de vacina em dia, porque isso protege de uma série de infecções que são preveníveis pela imunização. Certo. Agora vamos à cachumba em si. Teve esse surto nessa escola e ali a gente pôde ver nessa introdução que eu fiz à nossa entrevista que a cachumba ela é transmitida antes dos sintomas aparecerem, ou seja, eu posso estar transmitindo e não sei que eu tenho a doença ainda. Isso mesmo, né? A transmissão da cachumba, ela começa uma semana antes da apresentação dos sinais ou dos sintomas da doença. E mais interessante ainda do que isso é que 30% dos indivíduos que apresentam a cachumba não têm sintomas. E essas pessoas são, sim, fontes de transmissão. A transmissão, ela começa, então, uma semana antes e ela dura até 9 dias depois de iniciados os sintomas. Por isso que é tão importante, numa área fechada, como dentro de uma sala de aula, por exemplo, à medida em que eu percebo um aumento do número de casos de cachumba, fazer o reforço vacinal. Nós chamamos isso, Cris, de bloqueio vacinal. Então, eu tenho um número aumentado de casos numa determinada área, numa determinada região, eu consigo fornecer este bloqueio por meio da vacina para interromper a ocorrência de novos casos, que foi o que a gente viu no caso dessa escola. Mesmo para quem já tomou, fazer um reforço? Mesmo para quem já tomou. Faça o seu reforço. É lógico que é mais importante eu avaliar se o calendário vacinal de cada pessoa está em dia. Mas quando nós temos essas situações de surto, o mais importante é que nós fechemos esse ciclo e esse bloqueio vacinal é bastante efetivo. A partir daí a gente consegue interromper o ciclo. E pensando que é uma doença de inverno e primavera, nós temos aí pela frente bons meses onde se disseminará esse vírus. Quanto tempo a vacina demora para começar a fazer efeito? A gente tem um prazo, normalmente, para as vacinas terem uma efetividade imunológica de 15 dias. Mas pensando que se trata de um reforço vacinal, a pessoa já tem alguns anticorpos produzidos, já tem uma memória em relação a esses anticorpos, e essa nova vacinação, ela tem uma ação, então, que é um pouquinho mais rápida. Então, logo ali nos primeiros 7 dias, nós já temos uma elevação do número de anticorpos, que são as células de defesa que protegem contra a infecção viral. Cachumba é uma doença grave? Ela não tende a ser grave, mas ela pode ter um potencial de gravidade. Nós temos aquela grande preocupação da cachumba, que é da cachumba descer, né? Como que a cachumba se manifesta? Ela costuma iniciar na face, nas regiões tanto lateral quanto inferior do nosso rosto, isso. Então, nessa região onde nós temos as glândulas que são as parótidas e aqui embaixo onde nós temos as submandibulares e as sublinguais. Essas costumam ser as glândulas mais afetadas. A febre não costuma passar muito de 39, 39,5 e posteriormente essa infecção ela pode progredir sim, tanto para testículos quanto para ovários, que é a preocupação maior, onde a gente tem que se preocupar, inclusive, com infertilidade, que pode ser causada em virtude dessa doença. Das mulheres e dos homens. Mulheres e homens, né? E uma pequena porcentagem, mas muito pequena mesmo, que pode cursar com meningite. Então, e mulheres grávidas? Mulheres grávidas, principalmente no primeiro trimestre, pode ocorrer o abortamento da gestação.
Doutor Pablo, como é que a pessoa sabe que ela está desenvolvendo a cachumba? Porque o doutor disse que algumas pessoas nem manifestam sintomas. Isso. E as que têm sintomas, quais são eles? Isso. Então, o indivíduo assintomático vai passar despercebido. Ele não vai procurar uma unidade de saúde a menos que ele seja parte de uma fonte epidemiológica comum. Por exemplo, nessas escolas, então, onde nós temos os surtos, todas as pessoas devem realmente ser avaliadas. A pessoa inicia com um quadro viral, né? Aquilo que as mães não gostam de escutar em casa, mas o que é um quadro viral? É um mal-estar, uma dor muscular, dores articulares, um desconforto no nosso organismo. Como a febre não é muito alta, a gente vê que não é uma doença tão impactante, né? Ela não cursa como a gripe, por exemplo, que é uma doença extremamente aguda e febril, né? Ela tem um quadro que é um pouquinho mais brando e a pessoa só vai perceber os sinais da cachumba com o aparecimento desses gânglios, então, desse aumento das glândulas salivares, principalmente das parótidas. Entendi. Agora, com relação às pessoas que estão nos acompanhando em casa, que estão com receio, ou seja, claro que isso não é uma coisa que dá para dizer sim ou não, mas o que ocorreu nessa escola em Itajaí, pelo número que vem crescendo, pode ampliar para o resto da cidade? Ou seja, pode estar crescendo isso ainda? Pode. A gente acredita que o vírus ainda esteja em circulação. Enquanto algumas regiões do país têm percebido um nível de queda já nos números de novos casos, não é o que nós vemos na nossa região, né? Tu mesma disseste que acabamos de ter um fechamento de 100 casos para o mês de agosto, então ainda é um número bastante elevado e nós teremos sim ainda um número grande de casos. Então, apresentando alguns desses sinais, sintomas, esse quadro febril, esse quadro que não é muito específico, mas que começa com o surgimento desses gânglios aumentados, é muito importante procurar um atendimento médico imediatamente, porque aí a gente poderá fazer o atendimento e a medicação conforme o caso específico. Isso que eu ia perguntar, o tratamento tem remédios ou a pessoa fica só em repouso? Infelizmente não existe um antiviral específico, eu não tenho um remédio que seja específico para a cachumba, mas o que nós temos são formas de abrandar os sintomas e diminuir a ocorrência, por exemplo, da infertilidade. Né? Quando a gente percebe que essa doença ela se manifesta nas gônadas, então eu tenho a doença de testículo ou de ovário, já pode dar infertilidade? Com certeza. A gente tem que se preocupar em todos os indivíduos que apresentam essa doença. O que nós vimos, na verdade, de diferente agora nesse ciclo de doença é que ela tem afetado indivíduos dos 20 aos 49 anos. Né? Então, que talvez realmente não tenham a sua vacinação em dia ou até não tenham essa segunda dose da vacina que nós comentamos que é extremamente importante para a eficácia da doença. Quem já teve, pode ter de novo? Normalmente não. Eu tenho anticorpos, após a primeira manifestação de cachumba, eu tenho anticorpos que são duradouros e protetores. Eles conseguem conferir uma imunidade contra a nova aquisição dessa doença. Então, a recomendação para fechar, para quem está nos assistindo, é procurar a unidade de saúde. A unidade de saúde geralmente tem essa vacina? Por exemplo, se estiver em região de surto, ou a pessoa vai ter que comprar a vacina? Não. Nós temos essa vacina. Essa vacina, na verdade, a vacina da cachumba, ela integra outras vacinas, né? A tríplice viral? A tríplice viral, que contempla também sarampo e rubéola. Nós temos a tetra, que também oferece cobertura para varicela, e a penta, que também oferece cobertura para hepatite B. Então, nós temos, assim, um grande número de vacinas que conseguem oferecer essa cobertura, mas, sem dúvida, a atitude mais importante é evitar a automedicação e procurar uma unidade de saúde para que seja feito o diagnóstico o mais precocemente possível. Muito bom. Obrigada, doutor Pablo, por estar conosco. Eu que agradeço. E, então, fica essa informação importante para toda a comunidade. Na dúvida, já procurar a unidade de saúde, claro, né? Sem se alarmar, sem achar que a cidade está passando por uma pandemia. Não. Aproveitar essa situação para colocar o calendário vacinal em dia. Eu acho que é muito importante. Exatamente. Obrigada por estar conosco aqui no Ver Mais. Obrigado.